trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como eu sou, e me amas como eu sou, pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle estás. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem
Tu que estás assentado sobre um trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja em esse lugar. Vem nesse lugar, enche esse lugar.
Senhor Jesus. Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que nós temos esse tempo juntos de palavra, que bom que você pôde ouvir esses louvores ao início desse culto. Nós iniciamos uma série na semana passada, Crônicas de um Novo Normal. Crônicas de um Novo Normal porque crônicas significa em dois ambientes coisas diferentes. Em primeiro, na literatura, crônica significa uma ordem cronológica, uma história que segue uma ordem cronológica. E em segundo, porque crônicas no grego vem de cronos e significa tempo. E nós entendemos que hoje nós estamos vivendo um tempo. Nós, quando falamos de tempos, olhamos para Eclesiastes 3, diz que há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. É fato, existe tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Hoje é um tempo de dificuldade, é um tempo de mudanças, é tempo de novas perspectivas, é tempo de uma nova história, é tempo de replanejar, não é tempo de abraçar, é tempo de se conter por causa do isolamento social. São tempos e diversificações de situações que nós estamos vivendo. Porém, são mudanças que acontecem, mudanças temporárias. Esse cronos, esse tempo, um dia terá fim. Um dia essas coisas que hoje se tornam novas serão normais. Mas aquilo que é novo para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, serão coisas normais. Atitudes como higiene, atitudes como pessoas que perderam seu emprego e se renovaram na sua vida de trabalho, na sua renda, acharam maneiras novas de adquirir recurso financeiro para sua família, questões que nós não víamos antes da pandemia. É como se a pandemia tivesse dividido o antes e o depois, o antes e o pós-pandemia. Há situações e situações onde cada um de nós temos vivido cada questão. Nós temos nos empenhado para que cada semana possamos ter uma reflexão e louvor em um momento específico dentro desse período de pandemia. Os nossos cultos online têm acontecido semanalmente desde o momento do isolamento. Mas queremos que isso impulsione você que está com a sua família em casa ou sozinho, saiba da importância desse momento. E talvez você que nos assiste não saiba o quanto estamos nos esmerando semana após semana para que você tenha uma palavra e um tempo de louvor. Por isso, viva intensamente esse momento de culto com a sua família. Não deixe que mais um privilégio seja tirado de você nesse período de pandemia, que nós não temos a previsão de quando se encerra. Semana passada nós vimos que o pecado gera em nós medo e nos faz nós nos esconder de Deus, como foi que aconteceu com Adão e Eva, como eles se viveram. O medo, por vezes, em algumas situações é normal, mas não é normal sentir medo de Deus e nem sentir medo o tempo todo de alguma situação que não seja Deus. Mas o normal é que o medo, por vezes, nos traga atitudes, nos mova ou nos segure. O medo de permanecer e ter problemas nos faz planejar algo no futuro. O medo de surgirem problemas financeiros na nossa casa talvez nos faça rever as nossas finanças e orçamento. O medo de que os nossos filhos tenham problemas nos faz levar a orientações que eles precisam. O medo, por vezes, nos move em questões boas. O problema é quando o medo nos segura, nos trava e não nos deixa avançar na nossa vida em geral. Talvez você esteja sentindo isso, talvez você tenha vivido isso nesse período de pandemia. Saiba que o medo, ele por vezes é um sentimento que nos segura, nos ajuda, mas quando o medo se descontrola e toma conta da nossa vida, nós perdemos a noção e começamos a nos mover simplesmente por medo.
e não por razões que o medo nos traz. Como também vimos em Eclesiastes, que tudo passa, tudo vai, tudo volta, mas há tempo para isso, há tempo para aquilo, as questões acontecem e a vida continua. Há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. E isso é verdade. Não devemos ter medo diante das decepções do presente. Porque talvez você planejou esse ano de 2020 muito diferente do que está acontecendo em todo momento desse ano, né? Talvez você planejou uma grande viagem e não pode fazer essa grande viagem por causa desse período de pandemia. Talvez você planejou uma mudança profissional e quando menos esperasse você foi demitido e isso forçou você a replanejar a sua vida financeira, talvez. Talvez você planejou outras situações com a sua família e tudo teve que ser encerrado por causa desse período de pandemia. Toda a desestrutura que aconteceu nos fez talvez trazer decepções com o momento do presente. E isso nos gerou muitos medos. Esse é o tema de hoje. Mudanças podem ser desafiadoras. Por vezes elas são obrigatórias ou por vezes não. Ou seja, às vezes nós escolhemos nós escolhemos mudanças, por outras vezes ela nos escolhe. Às vezes nós queremos, outras vezes nós precisamos. Uma coisa que nós temos que entender é que mudanças são coisas que vivem constantemente na nossa vida. É inevitável vivermos uma vida que não nos ofereça mudança. Tanto que eu gostaria que quando há 18, quase 19 anos atrás, eu decidi andar com Jesus. Eu tinha muitos outros planos na minha vida do que ser pastor, do que ser alguém que tivesse a vida que eu tenho, o ministério que eu tenho, viver aonde eu vivo. Nada disso nunca fez parte da minha vida, dos meus planos, e tudo se reestruturou a partir do momento que eu comecei a andar com Deus. E é interessante que eu saí da casa dos meus pais há aproximadamente 11 anos, e dentro desse período eu inúmeras vezes percebi que a vida não é linear. A vida ela tem altos, tem baixos, tem momentos neutros, mas nós sempre estamos em movimento, sempre estamos em período de mudança. Quando a gente começa a se adaptar a algum lugar, se adequar a um lugar, sempre vem alguma situação que nos faz rever a nossa vida. Eu já perdi as contas de quantas casas diferentes eu morei nesses últimos anos, quantos estados diferentes eu vivi nesses últimos anos, quantas mudanças foram necessárias nesses últimos anos. Mas o que me faz perceber nessas questões de mudança não está no fato de empacotar as coisas, desempacotar as coisas, empacotar as coisas, desempacotar as coisas, tirar a roupa do roupeiro, do armário, guardar tudo de novo em outro lugar, ou os gastos que se tem, mas sim, toda vez que nós saímos de um ambiente e entramos num ambiente novo, nós temos que passar pela readequação a uma nova realidade, a uma nova história, a uma nova situação. Mudanças nos trazem desafios. Por vezes esses desafios são empolgantes, por vezes esses desafios nos fazem pensar que queremos mais, por vezes nós entramos de cara nos desafios e até pensamos muitas vezes, o que eu estava fazendo que eu não cheguei aqui antes? Por vezes nós somos obrigados a viver esses desafios. Por alguns momentos a gente precisa passar por esses desafios sem a intenção de se delongar muito neles. Passar logo pelos problemas, passar logo pelas mudanças para que a gente se adeque o mais rápido possível, porque a gente quer e deseja permanecer em algum ambiente ou lugar ou no mais confortável possível que seja a nossa vida. Mas algo que nós não podemos esquecer, que a vida não é linear. A vida tem altos, tem baixos. Semana passada nós observamos a história de Abraão e hoje nós vamos olhar a história do neto de Abraão, um cara chamado Jacó. Queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, porque essa história eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Eu queria que você abrisse os seus olhos, abrisse a sua mente
mas abrisse o seu coração para que essa palavra faça morada no seu coração e você consiga sentir o que Deus está tentando falar para você nessa noite. Tá bom? Nosso texto que nós queremos abordar hoje se encontra em Gênesis 46, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente trarei de volta o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba, e o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos, suas mulheres, suas carruagens, que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, os seus bens, o que tinha adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito os seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas. Jacó aqui já tinha 130 anos de idade, mas algumas coisas aconteceram aqui nessa história para que Jacó chegasse aonde ele chegou, para que Jacó ouvisse a voz de Deus e tudo isso estivesse acontecendo. Olha só, primeira coisa, Jacó é neto de Abraão e Jacó vivia muito bem na sua terra com sua esposa, com as suas servas, que também na época era cultural gerarem filhos também para Jacó. Era uma família grande, 12 filhos, mas um dos seus filhos era sempre o preferido, porque ele era filho da mulher que ele amava. Dentro dessa história há um momento específico em que esse filho é dado como morto. Na verdade, Jacó não sabia, sofreu muito por isso, mas ele não sabia que na verdade esse filho não tinha morrido, mas sim tinha sido vendido como escravo para pessoas que estavam indo para o Egito. Lá no Egito, esse cara chamado José, que era o filho de Jacó, que tinha sido dado como morto, chega até, ele vai crescendo, e ele chega a ser governador do Egito. E muitos anos depois dessa história inventada pelos seus irmãos, de que ele tinha morrido, muitos anos depois, chega uma fome nessa terra, e veja bem, nessa época, Jacó já com seus 130 anos, pela sua história, ele já era um cara idoso, vivia um momento de estabilidade, depois de fuga, sofrimento, engano, perda do filho. Finalmente ele estava vivendo bem, finalmente ele podia só viver e descansar dentro de todo o recurso que ele tinha adquirido nesse período de vida. É aquela época em que o ser humano pode olhar para trás e dizer: trabalhei o que precisou, fiz o que tinha que ser feito e agora eu posso descansar sobre o meu tesouro. Mas então emerge uma crise mundial, e aí do que adianta ter dinheiro se não ter comida para comprar? E como nos momentos de pandemia que nós estamos vivendo agora, do que adianta nós termos recursos financeiros, do que adianta termos uma vida estável se a realidade dos dias de hoje não nos traz segurança? Do que adianta nós podermos ter recursos financeiros para pagar o melhor hospital se nós chegarmos a ser internados nesse período de pandemia com Covid-19 e no momento em que nós estamos no hospital não tem um tal de ventiladores que precisamos para poder respirar? Ou do que adianta nós termos recursos para ficarmos em casa e trabalharmos de casa, se em algum momento talvez a nossa empresa que nos oferece esse recurso para trabalho dizer que nós não podemos mais trabalhar porque eles não podem mais nos pagar diante desse período de pandemia? Isso traz uma desestabilidade à vida de Jacó, como tem trazido para nós. E é dentro desse tema que nós queremos permanecer hoje. Porque perceba, os filhos de Jacó
vão para o Egito para comprar mantimento, porque aonde eles estão não tem mais mantimento. Uma mudança que agora chega, se prepara para viver, que exige de Jacó que ele normal, se desapegue da sua terra, todo dia dos seus, recebe a notícia de que na verdade vida confortável onde ele tinha não morreu, depois de 20 anos você sobrevivência, seu filho está vivo, um homem que tinha terra para você viver, um homem que tinha terras, um homem que alimentar a sua família, porque aquele filho preparou esse lugar e agora não adiantava nada do que ele tinha. Imaginem isso. Nada poderia fazer com que ele sobrevivesse. Mudanças ele precisava também para outra terra. Mudanças, isso é um período nos faz com que a gente repense. Mudanças nos faz algo para trás e chegar, sairmos da nossa zona de conforto. E aí agora nós entendemos o seguinte: sabe, o ser humano que veria ele é novamente altamente resistente. Aí que tem uma mudança interessante na história. O ser humano vai em direção altamente resistente a algo novo. A terra nós não gostamos de mudança do Egito porque nós não sabendo que de esforço o seu filho está vivo, que nós criamos a roda. Poderia ver, a roda foi criada para que a vida fosse mais fácil. Ele poderia ver novamente José, porque mudanças nos faz com que a gente tenha que se deslocar. Interessante que um lugar já que possivelmente sobe para o Egito confortável, com o principal problema, com a felicidade de saber quando nós somos deslocados para outro lugar, o novo que ele viveria em relação a perder novamente o controle do que nós temos. Mas ele tem que manter quando nós precisamos de mudar de uma cidade para outra, porque o que ele está deixando para trás de novo é muito os segredos daquela cidade. Ele não só vai ver algo novo, como ele vai viver, vai deixar para trás aonde que era a vida anterior. Nós temos que redescobrir a história daquele lugar, se prepara para viver o que está para acontecer ali. Normal, porque não é todo dia que está para acontecer. Você recebe a notícia de que, na verdade, a notícia de que o seu filho não morreu, e depois de 20 anos você recebe a notícia que o seu filho está vivo e tem uma terra para você viver, cultivar, agora perceba a sua que família, o versículo começa dizendo preparou esse lugar, Israel, e receber você também era conhecido como Israel. Isso é um novo normal. Israel partiu, nos geram também mesmo que lhe pertencia. Mudanças nos faz Israel com que a gente repense, mudanças nos faz uma visão de algo novo a ser vivido, sairmos da nossa zona de conforto. E aí nós entendemos o seguinte: o ser humano ele é altamente resistente à mudança. O ser humano é altamente resistente a algo novo. Ele poderia provar nós não gostamos de mudanças. Mas há algo que gostamos de esforço. Por isso ele leva, nós criamos a roda. Seus animais, a roda foi criada para que a vida fosse mais fácil. Pode levar a sua terra. Porque mudanças que muitas vezes nós também faz com que a gente tenha que se deslocar a viver o período de lugar que possivelmente esteja precisamos aprender a viver o novo. O principal problema aprender a encarar o novo quando nós somos deslocados para outro lugar. E o novo porque nós perdemos o controle do vezes nos traz desafios que podem preencher mudar de uma cidade para outra, a nossa experiência de vida, podem nos oferecer segredos novas experiências que nós vamos poder dia contar para os nossos filhos, daquilo que nós vivemos, nós temos que descobrir aonde ficam as coisas, a demanda de esforço e saber o que está para acontecer ali naquele lugar, através de nós. Agora perceba que o versículo começa dizendo o seguinte: Israel, que também era conhecido como Israel, nós estamos falando do Jacó, Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Esse Israel partiu. Há uma visão de algo novo a ser vivido por Jacó. Ele teria que viver uma nova terra, uma nova experiência, novamente veria o seu filho, haveria reconciliação, haveria perdão, haveria uma reestrutura de uma vida, ele poderia provar desse algo novo. Mas há algo que fica para trás, e ele leva os seus animais, ele leva a sua família, mas ele não pode levar a sua terra. Eu fico pensando que muitas vezes nós também precisamos aprender a viver o período de transição. Nós precisamos aprender a viver o novo. Nós precisamos aprender a encarar o novo que nos traz desafios.
e o novo nunca nos traz desafios vazios. Por vezes, ele nos traz desafios que podem preencher a nossa experiência de vida, podem nos oferecer novas experiências que nós vamos poder um dia contar para os nossos filhos daquilo que nós vivemos e temos feito. Sobre mudança de vida. Eu fico pensando que Deus nunca desejou mudar um pedacinho da nossa história. Deus nunca desejou mudar apenas a nossa vida financeira e deixar o nosso casamento todo desestruturado. Eu fico pensando que Deus nunca pensou em mudar o nosso casamento
e termos um casamento com a nossa esposa, a mulher com seu marido, e a vida com os filhos, com os vizinhos, com o trabalho, com a igreja, viver toda desestruturada. Eu nunca imaginei, eu não consigo imaginar um Deus que vai tapando buracos na nossa vida e não vai fundo naquela ferida para reestruturar aquela história. Eu não consigo imaginar esse Deus. E esse Deus não é o Deus que nós encontramos na Bíblia. Porque o Deus que nós encontramos na Bíblia, ele move montanhas para que você tenha vida, uma vida reestruturada nele. Ele move montanhas, ele move corações, ele bagunça tudo para que tudo seja reestruturado novamente. É que por muitas vezes nós não conhecemos o caráter, a maneira com que Deus trabalha, e nós por vezes acabamos achando que Deus não está interessado nisso. Nós não pensamos muitas vezes. E interessante é que nós nos alimentamos diariamente de mensagens de autoajuda que dizem por vezes que nós temos a força no interior, que nós podemos, que nós devemos acordar cedo e fazer o que acontecer, porque ninguém vai fazer por nós, não com o intuito de que a gente espere que alguém faça algo por nós, mas com o intuito de que não há nada, nenhum ser divino que pode mover a história por nós se nós não fizermos. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que existe um Deus que nos ama incondicionalmente. Eu acredito que existe um Deus que morreu naquela cruz. Sim, um Deus Pai que entregou seu Filho, o Deus Filho, e que Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos uma nova vida. E sabe que essa nova vida, ela não vem de forma linear também. Ela vem com algumas surpresas. E aí, se nós estamos entendendo isso, o que eu estou falando, se você está entendendo isso, olha só o que acontece. Se nós chegamos a esse momento em que nós reconhecemos, ok, Jesus quer uma nova vida para mim. Eu entendi que eu tenho uma bênção no horizonte para alcançar. E existe um passado para trás. Isso vai me tirar da zona de conforto. É isso? É isso. Andar com Deus, não tem como andar com Deus e continuar na zona de conforto. A gente tem que partir para o novo. A gente tem que partir para a nova história. A gente tem que partir para a bênção. E tentar viver com Deus, carregando na bagagem o que não é para carregar, não adianta. É peso morto que nos atrasa, que nos atrapalha. O apóstolo Paulo gosta muito de usar exemplos de corridas. E teve um momento específico em que ele disse: deixe toda a bagagem para trás. Se livra de todo o pecado. Se livra de tudo que pode te atrapalhar na corrida, para que você corra com os olhos fitos em Jesus. Eu fico pensando que se nós carregarmos a nossa bagagem, aquilo que é desnecessário, isso só nos atrasa. A gente tem que entender então que existem questões que são necessárias. A partir do momento que eu entro numa vida em que a minha estrutura de vida começa a mudar, sabe a quem isso afeta? Isso afeta a minha família. Então, eu tenho que saber que a minha família precisa estar dentro do pacote na minha reestrutura de vida. Porque quando Israel sai da sua terra, ele abre mão da sua terra, das suas posses, e ele vai até o Egito. Mas quem ele leva junto? A sua família. Essa nova estrutura, essa nova vida engloba os seus filhos, engloba a sua esposa, engloba a sua geração. Quando nós estamos altamente comprometidos com a nossa família, diante do que Deus está fazendo em nós, a nossa família é afetada pela nova estrutura que nós geramos em nós. Se nós queremos mudar a nossa vida financeira e apenas eu decidir
e a minha família não entrar na rotina de uma nova vida financeira, eu estou me iludindo, achando que eu vou continuar, conseguir mudar a minha história se a minha família não conseguir entender quais são os planos. É necessário que todos estejam diante desse novo normal. Toda vez que eu tiver que pedir perdão, a minha família precisa entender o que eu estou reconhecendo. Você consegue entender que esse texto que nós lemos do momento em que ele sai da sua terra e vai em direção ao Egito, ele nos tira do que é confortável, ele nos ensina a sair do que é normal e ir para um novo normal, para aquilo que é diferente. Mas tem uma questão muito interessante nesse texto. Que nesse texto que nós lemos, Deus chega até Jacó num sonho, numa visão noturna, e Deus fala o seguinte: eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Mas olha só o que ele diz no próximo versículo: eu mesmo descerei ao Egito com você. Eu mesmo descerei ao Egito com você. E certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Nós temos três coisas aqui. Primeiro, Deus dando confiança a Jacó, que eu descerei com você. Perceba, olha só. Deus não disse o seguinte: dentro de você há uma força, há uma luz, há algo que vai fazer você vencer. Deus não é adepto de autoajuda. Ok? Você não vai encontrar na Bíblia palavras de autoajuda. Você vai encontrar na Bíblia palavras de confronto. Você vai encontrar na Bíblia as palavras que te tiram do confortável, para que você seja sábio e cresça espiritualmente em maturidade e sabedoria. E o que Deus está tirando qualquer possibilidade de Jacó achar que ele foi a força motriz de tudo no final, e Deus está colocando sobre si uma responsabilidade. Deus está colocando sobre si o final da história. Deus está trazendo confiança para Jacó, para que ele possa seguir até a terra do Egito e entender que eu estou indo contigo, porque eu sou Deus. Eu mesmo descerei com você. Você não vai sozinho, eu vou com você. A força, você vai estar fraco, mas eu estarei com você. Você pode entender que no momento de que você decide mudar a tua história, eu estou com você. Eu estou reestruturando, eu estou refazendo, eu estou reconstruindo. São essas as palavras do Senhor dentro da vida de Jacó. E a segunda coisa é que ele diz: certamente o trarei de volta. Você sabe quanto é que Jacó volta para essa terra? Jacó volta quando ele morre. E deixa eu te explicar. Certamente Deus o trouxe de volta, mas não com vida. Mas você acredita que isso era um problema para essa geração? Não, porque culturalmente eles sempre desejavam ser enterrados aonde seus pais e seus avós foram enterrados. E essa era a vontade de Jacó. E isso foi o que aconteceu, se você ler lá para frente, no livro de Gênesis, no momento da morte de Jacó, ele é levado para ser enterrado ao lado do seu pai e do seu avô Abraão. Mas uma terceira coisa que eu acho interessante nesse texto é que diz o seguinte: e a mão de José fechará os seus olhos. Olha só. Está deixando um passado para trás, está deixando uma história para trás, mas lá na frente havia uma tal de uma possível bênção. Jacó teve a certeza de Deus, de que ele veria de fato seu filho e muito mais. O seu filho seria a pessoa que, o seu filho preferido seria a pessoa que estaria do seu lado até mesmo no leito de morte. Quando diz que José seria a pessoa que fecharia os teus olhos, Jacó tem a certeza então que vai poder estar ao lado do seu filho até o último fôlego de vida. Mas para poder fazer isso, é necessário
que ele saia da onde ele está, que ele se mova, que ele confie que Deus vai cumprir o que está fazendo. Eu quero fechar essa mensagem aqui falando sobre confiança. Se mudanças nos trazem desafios, se mudanças nos trazem medo, o que confiança nos traz? Nós temos a possibilidade de mudar de história, mas nós confiamos no Deus da história. Nós temos a possibilidade de mudar de vida, mas nós confiamos naquele que nos deu vida. Confiar em alguém maior é aceitar nossas limitações, é sair dessa visão de autoajuda em que você enxerga uma força interior. Que mudanças essa pandemia tem te proporcionado? Você tem medo dessas mudanças? Tem reconhecido a grandeza de Deus e a sua limitação? Você tem confiado nesse Deus? Você tem confiado que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e reconstruir a tua história, com ou sem pandemia? Se você está disposto a mudar de história, Deus está disposto a reconstruí-la. Os dias podem ser maus, pode haver dias de choro, mas aquele que começa a boa obra na nossa vida, termina. Deixe para trás o que é desnecessário agora e volte a esse Deus que quer fazer tudo novo na sua história. Você quer ser uma nova criatura? Você quer viver esse novo? Quer entrar nessa corrida que te leva para a vida eterna? Essa é a hora. Eu queria que você fechasse teus olhos, assim como você está. Feche teus olhos. Pensa sobre o que Deus tem feito na tua vida, na tua história. Nós vamos orar agora. E essa canção que você está ouvindo vai nos embalar também num momento de oração para encerrar esse culto. Mas antes, feche teus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de viver o novo. Tu nos dá a oportunidade de reestruturar a nossa vida e a nossa história. Louvado seja o teu nome, Senhor, por quem Tu és. Porque Tu és quem Tu és. Porque Tu, Senhor, mudou a nossa vida. Porque Tu, Senhor, decidiu nos amar incondicionalmente. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu não nos permite viver uma escravidão de vida, mas Tu muda quem somos. E Tu nos tira do confortável, desestrutura o erro já estruturado em nós, para que nós possamos viver uma estrutura firmados em uma rocha que é Cristo, uma rocha que vai nos sustentar no momento da ventania, do vendaval, uma rocha que vai nos manter firmes e ligados a ela, mesmo diante das dificuldades, uma rocha chamada Cristo, aquele que não desistiu diante da crucificação, aquele que não abriu mão de entregar a sua graça aos nossos corações. Guia-nos, ó Deus, diante desses desafios, em nome de Jesus. Amém.
Meu querido, se você nos acompanhou até aqui, eu louvo a Deus por ter feito companhia para você nesse dia, domingo, ou seja lá que dia da semana você está assistindo isso. Mas eu queria te fazer um convite: compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito nesse canal da qual você está assistindo esse vídeo, se inscreva. Ok? Se inscreva, compartilhe esse vídeo e permita que outras pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Um abraço.